convocação a todos os patriotas do Brasil. Meu nome é Alexandre Neves. Você que esteve acampado comigo em Brasília nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de setembro de 2021 e os demais patriotas do Brasil estão sendo convocados a voltar para Brasília para uma nova missão. A missão terá início no dia 31 de março de 2022 e só terminará quando a nossa exigência for cumprida. Precisamos de milhões de pessoas na esplanada dos ministérios. Com o avanço do comunismo no Brasil, estamos perdendo a nossa liberdade gradativamente. Pastores e padres estão sendo condenados pela justiça por defenderem os valores do nosso Pai Criador e do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua. Pessoas estão sendo presas pela manifestação do pensamento. Contas de mídias sociais com viés conservadora cristã e outras contas que denunciam os crimes praticados por políticos e juízes estão sendo encerradas. Trabalhadores estão sendo demitidos por se recusarem a se vacinar. Pais estão sendo ameaçados de perderem a guarda dos filhos por se recusarem a vaciná-los, com uma vacina que os laboratórios e nenhum governo se responsabilizam por qualquer efeito colateral advinda da mesma. Igrejas estão sendo invadidas por grupos que fazem apologia ao comunismo. Deputados fazendo apologia ao nazismo. Implantação do gênero não binário nas certidões de nascimento. Professores ensinando ideologia de gênero nas escolas. Tudo isso que eu disse e muitas outras coisas que deixei de falar advém de 11 pessoas de uma única instituição, o Supremo Tribunal Federal. 11 homens degradando a vida de mais de 210 milhões de brasileiros. Eu, como indivíduo, não posso fazer nada contra eles. Agora nós podemos sim exigir a imediata destituição de todos eles. O artigo 1º da Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo, que é exercido por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Os nossos representantes eleitos, que têm o poder de destituir os ministros do STF, são os senadores. Os senadores não querem atender à exigência do povo. No dia 7 de setembro, os senadores fecharam as portas para os seus patrões, que somos nós, o povo. Não quiseram receber a nossa exigência. E o motivo deles não terem recebido é simples. 2/3 dos senadores têm processos engavetados no STF. Eles se autoprotegem. Os senadores não julgam os crimes cometidos pelos ministros do STF e, em contrapartida, os ministros do STF não julgam os crimes cometidos pelos senadores. Por isso nós, o povo, devemos exercer o nosso poder soberano diretamente. Antes do dia 31 de março, encaminharemos a nossa exigência de destituição dos ministros do STF e a criminalização do comunismo para o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e para as Forças Armadas. Estejam seguros de que a Força Terrestre manterá os seus elevados níveis de eficiência, as suas conhecidas capacidades operacionais e a sua união indissolúvel com o nosso povo, como sempre esteve ao longo da história. As Forças Armadas jamais se furtarão a cumprir o seu papel. As Forças Armadas jamais se furtarão a cumprir o seu papel. Povo e Forças Armadas, união indissolúvel. As Forças Armadas jamais se refutarão de cumprir o seu papel. O Brasil é uma terra que foi consagrada ao Senhor Jesus. Foi batizada como terra de Santa Cruz. Jesus, quando viu o templo dominado por ladrões e salteadores, fez um chicote e expulsou no braço e a chicotada todos os bandidos lá de dentro. Deus não tem parte com os covardes. O STF, que deve ser uma casa de justiça e guardiã da Constituição,
eles a transformaram numa casa de injustiça e de vendilhões de sentenças. Em Isaías capítulo 5, versículo 23 diz: Ai dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Pastores, padres, apóstolos, arcebispos, reverendos, bispos e todos os líderes eclesiásticos têm o dever de defender o direito da liberdade de culto e adoração. Assim como muitos se enganjaram de convocar os patriotas a participarem do 7 de setembro de 2021, terão que ter um engajamento ainda maior para a participação no dia 31 de março de 2022. A esquerda comunista, ateísta, satanista já deu provas suficientes do que são capazes de fazer contra nós cristãos aqui no Brasil. Não sejamos omissos e cúmplices. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quando Deus chamou Gideão, foi para que ele libertasse o povo de Israel das mãos dos inimigos que roubavam a colheita. No Brasil, nós temos os ladrões dos impostos, impostos que deveriam retornar como benfeitorias para toda a sociedade. Vocês verão muitos falsos patriotas sendo contra essa manifestação. Uns dirão ser utopia a nossa exigência, outros dirão não ser a hora. Não dê ouvidos para esse bando de politiqueiro que só visam fazer palanque político nas manifestações para se candidatarem para as próximas eleições, que realmente não querem resolver o problema do Brasil, mas querem se servir do Brasil. Estaremos lutando pela nossa liberdade. Liberdade paga com o sangue do nosso povo, em 1935 e em 1964. Agora, mais uma vez, precisamos garantir a nossa liberdade antes de perdê-la por completo. Nós, o povo, não precisamos pegar em armas, porque o nosso braço forte e mão amiga, o nosso invicto exército de Caxias, está armado para nos proteger. Prepare sua barraca e o seu cantil para acamparmos nas ruas por tempo indeterminado. Pastores, padres e líderes de todas as religiões, digam para a sua congregação que a partir do dia 31 de março, o local de culto será nos acampamentos patrióticos que estarão montados em todo o Brasil. Assim como no Canadá, o povo está há 14 dias na rua, debaixo de 0 graus de temperatura, lutando por sua liberdade, e só voltarão para casa com a vitória. Assim como aconteceu no Egito, onde o povo ficou 30 dias na rua até derrubar o comunista presidente do poder. Na Ucrânia, o povo ficou 90 dias. Na Tailândia, 60 dias. Na Bolívia, 20 dias. Quem é contra a criminalização do comunismo, comunista é. Barroso e Zé Disseu já disseram que eleição não se ganha, se toma. O risco do presidente Bolsonaro perder as eleições em 2022 é real, assim como aconteceu com Trump nos Estados Unidos. O Nove Dedos disse há 2 semanas atrás que vão dar um golpe nas urnas e não vai adiantar ter um novo Capitólio. E o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas já vêm nos alertando que a apuração dos votos nesse sistema de urna é passível de fraude. Para resguardar o presidente Bolsonaro, para ter transparência nos votos, para acabar com o passaporte sanitário e acabar com a impunidade no Brasil, só tem um modo: criminalizar o comunismo e destituir os ministros do STF. 31 de março é o Brasil em Brasília
e em todos os estados, com pauta única: destituição dos ministros do STF e a criminalização do comunismo.